É com gratidão em nossos corações que começamos a estudar nessa quarta-feira, 15 de novembro. A lição traz o tema Amar os outros como amamos a nós mesmos. Que maravilha esse tema, vai ser fantástico estudá-lo. Antes de começar o nosso estudo, nós vamos orar. Alexandre, ora conosco. Oremos. Querido Deus, amado Pai, vamos abrir agora a Tua palavra, estudar a lição. Queremos te pedir orientação, sabedoria, o entendimento, Pai. Possamos agora ter a presença do Espírito Santo nos ajudando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E o estudo de hoje começa com a pergunta número 6, que diz assim: leia Mateus, capítulo 22, do versículo 37 ao 40, e pede para que nós respondamos a seguinte questão: de que modo o que Jesus disse nesses versos se compara à resposta do intérprete em Lucas 10, 27 e 28? Nós escolhemos aqui o versículo 37 e o 39 para responder esta questão. Diz o seguinte: E Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Verso 39. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A partir da leitura desses versos que o Alexandre fez, nós deixamos como sugestão de resposta que Jesus ensinou amor a Deus e amor ao próximo como princípios cristãos. Então, ao introduzirmos o nosso estudo de hoje, nós não podemos perder de vista a história que nós estamos estudando, de onde nós estamos tirando essas lições. O nosso estudo está se concentrando na história de Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 25, você começa a acompanhar essa história. É importante essa leitura. E hoje, o autor vai apresentar para nós um outro texto, o de Mateus, no qual o próprio Cristo fala desses dois princípios, amor a Deus e amor ao próximo. E nós somos levados pelo autor ao aprendizado de que o amor é o princípio básico do governo de Deus. Ele traz um comentário aqui, um texto de Ellen White, que diz assim: o amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra, e deve ser o fundamento do caráter cristão. Nós construímos ao longo dessa semana, ao longo do nosso estudo, essa compreensão de que a nossa fé em Deus, em Cristo, ela é expressa através do nosso amor por Ele, da nossa obediência, do nosso interesse em um relacionamento com Ele. E essa obediência vai nos levar a amar ao próximo. Então, o amor é apresentado aqui como o princípio básico do governo de Deus. E Júnior, e a lição traz aqui que Jesus destacou, deixou bem claro que a verdadeira crença depende desses dois mandamentos, desses dois ensinamentos, amor a Deus e amor ao próximo. E a lição dá seguimento a este tema, trazendo a pergunta número 7, que diz o seguinte: leia Gálatas, capítulo 5, verso 14, Miqueias 6, de 6 a 8, e 1 João, capítulo 4, versos 20 e 21. Como esses versos reforçam o que Jesus nos disse? O texto é longo, as referências são variadas. Nós escolhemos aqui no canal o texto de 1 João, capítulo 4, verso 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Verso 21. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, como sugestão de resposta após essa leitura, nós deixamos aqui que esses versos mostram que o amor prático demonstra a nossa fé. E o comentário da lição nos traz uma ideia que nós já estamos estudando no decorrer dessa semana, que é o amor prático. Foi o verso que nós lemos aí de 1 João. Inclusive, o título da lição desta quarta-feira é Amar os outros como amamos a nós mesmos. Então, isso passa uma ideia de que
a partir do momento em que você ama a Deus e, consequentemente, ama o seu irmão, você vai tratá-lo da maneira como você gostaria de ser tratado. Né? É esse tipo de amor, um amor desinteressado, genuíno, que realmente se importa com a necessidade dos outros. Você se colocar no lugar da pessoa. Né? A lição vai falar que é esse tipo de amor que nós devemos praticar. E esse encontro, né, Alexandre, do intérprete da lei com Jesus, foi um encontro maravilhoso e que está registrado com vários ensinamentos. Esse encontro ele vai terminar com uma história. Jesus vai contar uma história que nós vamos estudar na quinta-feira. É o bom samaritano vai entrar nessa história, porque o intérprete da lei continuou a questionar Jesus, quem era o próximo dele. Então, nós não queremos dar spoiler aqui, mas na quinta-feira já vamos trabalhar essa questão. Mas aqui o autor ainda destaca da questão prática do amor. Paulo, Miqueias e João, o autor da lição diz que eles deixaram claro que boas obras práticas demonstram a realidade da fé que afirmamos ter. Então, nós somos exortados, nós estamos buscando compreensões, ensinamentos para sermos missionários do Senhor. A missão de Deus é a nossa missão. E nessa missão não tem como escapar, não tem como fugir. Nós precisamos amar o nosso semelhante. E o amor, ele é sempre prático. E Jesus colocou a dimensão que esse amor deve atingir. Amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, não é algo muito fácil, não é algo que nós possamos... É mais fácil falar do que viver, mas Deus nos dá graça para experimentarmos esse amor prático. E que bom que o papai, no comentário dele aí, falou da graça de Deus. Nós chegamos num ponto do nosso estudo em que o autor vai trabalhar isso e nós precisamos compreender o lugar exato das boas obras, da prática desse amor que se transformam em obras. Nós estamos estudando a prática desse amor, como a obediência a Deus nos leva a praticar esse amor, mas nós não podemos confundir a questão da nossa salvação com essas obras. A nossa salvação é única e exclusivamente por graça de Deus, graça do sacrifício de Cristo Jesus, e nós aceitamos isso pela fé. O autor vai pontuar aqui que a nossa fé é expressa através dessas obras, da prática do amor. Então, esse pensamento que nós construímos ao longo da semana, ele é muito importante para colocar cada coisa no seu devido lugar. Nós somos salvos pela graça, a nossa fé em Cristo Jesus, como disse aqui o apóstolo Paulo, é que o justo viverá pela fé, que nos garante essa salvação, e por nós estarmos salvos, nós vamos partir para a obediência, para amor ao próximo, para a prática das boas obras. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.